A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes. Vamos fazer uma pequena leitura aqui no texto da Palavra de Deus, que fica aqui no Salmo de número 3. Na minha Bíblia tem por título Confiança em Deus na Adversidade. Diz assim a Palavra do Senhor, Salmo de número 3, Salmo de Davi. Versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Irmãos, que texto maravilhoso. Agora, para nós entendermos aqui, irmãos, o Salmo de número 3, nós precisamos voltar a 2 Samuel, capítulo 13. E é justamente por este motivo que Davi escreve, nesse contexto que Davi escreve estes salmos. Ali no 2 Samuel, capítulo 13, narra a história ali de onde tem a figura de 3 irmãos. Absalão, Tamar, sua irmã, e Anon, seu irmão, né, por parte de pai. Então, Absalão e Tamar eram irmãos da mesma mãe, e Anon era filho de Davi, porém de uma outra esposa. Então, Anon, ele tinha um amor, né, entre aspas, né? Ele tinha um desejo por Tamar. Então, ele arma todo um contexto e ali ele estupra sua irmã. E Absalão fica revoltado com isso, e Absalão pega os seus servos e planeja, organiza ali a morte de Anon. E isso acontece. Os servos de Absalão vão lá e matam Anon, seu irmão. Absalão, por conta disso, teve que fugir porque senão ele seria morto, e Absalão foge. Diante disso, Absalão, ele começa a armar, né, um motim, na verdade, para tentar usurpar o trono de Davi. Ele começa a atrair pessoas para o apoiar. Davi, diante dessa situação, ele teve que fugir de Absalão para não ser capturado. E nesse contexto aqui, Davi clama ao Senhor aqui no Salmo de número 3. Versículo de número 1, ele começa dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Irmãos, Davi aqui no versículo 1, diante do problema, diante da adversidade, o que Davi faz? Davi faz o que eu e você deveríamos fazer diante das nossas adversidades. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos contar a Ele os nossos problemas. É por isso que Jesus ele nos orienta. Você entra no seu quarto, fecha a tua porta e clama ao Senhor, aquele que tudo vê. Explica para Ele as suas dificuldades. E Davi fez isso. Davi, aqui no versículo número 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele vai falar com Deus. Ele vai narrar para Deus a sua situação, a sua angústia. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos buscar refúgio no lugar errado. Nós vamos buscar refúgio no homem. Nós precisamos confiar no Senhor, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode.
O interessante é que no versículo de número 2, ele vai dizer, ó, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas dizem, as pessoas olham para você e vai dizer, não tem mais jeito para esse camarada. E alguns até zombam, ele não diz que é servo do Senhor, ele não diz que é servo do Deus Altíssimo. E por que ele está passando por essas lutas? E por que ele está passando por essas dificuldades? Pessoas se comportam, às vezes, como a mulher de Jó, né? Abandona esse seu Deus e morra. Sabe por que ela falou isso? Porque ela estava vendo com a perspectiva humana. E nós, irmãos, nós temos que sempre pensar nas coisas do céu. É por isso que Paulo vai dizer que se nós buscássemos as coisas terrenas, seríamos as mais miseráveis das criaturas. Porque a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, diz Paulo. Porque não atentamos, nós, servos do Senhor, para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. E Davi tinha essa convicção. E eu e você, nós precisamos também ter, meus irmãos, essa convicção. Deus proverá. Não importa o seu problema, não importa a sua situação. O Deus do impossível, Ele vai agir na sua vida. Creia nisso. Versículo de número 3. Porém, tu, Senhor, és meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Confiança. Confiança em Deus. Davi tinha convicção de que o Senhor era o seu escudo, e de que a sua proteção vinha do Senhor. Que convicção, irmãos. Essa é a diferença. É por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Versículo de número 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Confiança de resposta. Às vezes, irmãos, as pessoas não entendem porque nós estamos passando por luta. Porque às vezes, mesmo nas lutas, Deus se faz presente em nossas vidas. Nós podemos passar pelas águas, não iremos nos afogar. Nós podemos passar pelo fogo e não iremos nos queimar. Nós podemos ser jogados na cova dos leões, mas eles não nos devorarão, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas na hora da adversidade. É por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas esse Jesus também, esse mesmo Jesus que falou que no mundo teríamos aflições, é o mesmo Jesus que disse, eu vos dou a paz, mas não a paz como o mundo dá. A minha paz é aquela paz que mesmo diante da adversidade, eu vou te confortar. Esse é o segredo de um verdadeiro cristão. Conforto na hora da adversidade. E Davi, no versículo de número 5, ele vai dizer, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Que confiança, meus irmãos. Aí eu lembro do texto lá de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. E Davi tinha essa confiança, meus irmãos. Davi tinha essa confiança. O versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Eu não tenho medo das adversidades. Eu não tenho medo das dificuldades. Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti. Que palavra maravilhosa! Salmos de número 143, versículo 8. Fazem-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Fazem-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Confiança em Deus. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo. Não tenha medo diante dos falatórios. Não tenha medo diante daqueles sambalates, daqueles Tobias que aparecem na tua vida para destruir, para te enfraquecer, para te desanimar, porque o Senhor é contigo. A sua fé, ela é alicerçada na rocha e não na areia. Confia no Senhor, creia nele e o mais ele fará. Por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, além de pecador miserável, ele reconhecia isso, se via como um grande pecador, mas também Davi era um homem que, além de se reconhecer como pecador, era um homem que confiava na justiça de Deus. E nós precisamos ter essa confiança, confiar na justiça de Deus e não na justiça dos homens. Absalão, ele foi tentar fazer justiça com as próprias mãos e acabou perdendo a sua vida. As consequências são terríveis quando nós queremos buscar resolver os nossos próprios problemas, sem antes consultar a Deus. Consulte ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor e o mais ele fará. Não importa o problema que você esteja passando, não importa a dificuldade, Deus proverá, Deus suprirá as suas necessidades. Versículo de número 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Davi tinha confiança de que Deus iria pelejar por ele. Deus iria cuidar dos seus inimigos. É por isso que Davi foi um rei tão vitorioso, porque ele sempre tinha convicção de que Deus estava à frente diante das suas pelejas, diante das suas batalhas. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo de número 8. Do Senhor. E Davi finaliza, irmãos, este salmo maravilhoso. Versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a sua salvação, e sobre você, e sobre a sua família, e sobre os seus amigos, e sobre a sua cidade, a tua bênção se fará presente. Do Senhor é a salvação, e sobre teu povo a tua bênção. Confia nisso, meu irmão. Nós precisamos confiar nisso. O Senhor é a nossa salvação. É por isso que eu gosto muito do Salmos 91, versículo 1 e 2, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Confia no Senhor, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que possamos, meus irmãos, fazer assim como Davi, aqui no Salmos de número 13. Confiança em Deus na hora da adversidade. Confia no Senhor. Entrega seus problemas nas mãos do Senhor, porque Ele se faz presente em nossas vidas. Nós estamos diante de uma pandemia. Estamos diante de várias dificuldades, desemprego, pessoas passando necessidades, pessoas morrendo, mas nós temos que ter convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sempre cuida dos seus. Que Deus te abençoe,
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, se faça presente na sua vida e na vida de sua família. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.